Até agora vimos a definição de variedade mergulhada em um espaço euclidiano, mas estamos interessados nesse curso em um conceito mais geral de variedade, que seria uma variedade abstrata e que vamos tratar a seguir. Aqui temos uma representação gráfica de alguns dos conceitos que foram discutidos e que vocês podem encontrar no livro do Hirsch. Podemos aqui considerar que esses dois abertos U sub i e U sub j são abertos de uma variedade diferenciável mergulhada em algum espaço euclidiano. E que temos duas parametrizações, uma para cada um desses abertos. Aqui aparece φ sub i e φ sub j, mas, como eu falei, o Hirsch considera cartas locais. Se vocês estão tratando de trabalhar com parametrizações, temos que considerar as inversas. E o que acontece é que tem pontos, os pontos que estão aqui, que são parametrizados tanto por pontos aqui que pertencem ao domínio da primeira parametrização, quanto por pontos que pertencem ao domínio da segunda parametrização. Então, vocês vão ter uma aplicação de mudança de parâmetro. Se eu pego aqui um dos pontos que é enviado aqui, é um ponto que está na interseção dos dois abertos, tá? Então, ao parâmetro que corresponde para a primeira parametrização, associo o ponto que é parametrizado por esse ponto vai ter um parâmetro associado para a segunda parametrização. Então, tem uma aplicação que envia o parâmetro que tem esse ponto para a primeira parametrização no parâmetro para a segunda. Essa aí é a aplicação de mudança de coordenadas, de mudança de carta, tem vários nomes. Essa é a aplicação que a gente falou que vai ser da mesma classe de diferenciabilidade que a variedade que estamos considerando. Se a variedade é de classe R, então essa aplicação aqui é necessariamente também de classe R. Tá? O que a gente pode é tentar usar essa ideia para definir variedades abstratas. Porque como é que eu poderia tentar definir uma variedade, tá? Em um caso em que a gente não tivesse de jeito nenhum mergulhos em um espaço euclidiano. Tá, vamos imaginar que eu considero a variedade que é a união desses dois abertos. Então, eu poderia dizer o seguinte, tá, o negócio é que o primeiro aberto pode ser identificado com o domínio da primeira parametrização, tá? Sem problema nenhum. Então, tá, eu tenho essa identificação. Então, para ter um modelo em RK, se isso aqui é, bom, aqui é RN ou em RN, para ter um modelo em RN do primeiro aberto, tá, só tenho que considerar o domínio da parametrização. Para ter um modelo em RN do segundo aberto, basta considerar o domínio da segunda parametrização. Mas aqui vocês podem ver qual é o problema. O problema é que os dois abertos da variedade intersectam. E esses domínios das duas parametrizações não têm razão nenhuma para que tenham pontos em comum. Então, o que aconteceria, então, se a gente fizesse essas identificações das quais estamos falando e que não teríamos algo que é igual, que é semelhante, que é difeomorfo à variedade inicial. Porque aqui, por exemplo, teríamos pontos que aparecem duas vezes. Então, isso aí a gente não quer. Mas o que podemos fazer é identificar esses pontos, usando exatamente essa aplicação. Essa aplicação identifica parâmetros que são enviados no mesmo ponto. Então, no momento em que vocês identificam esses pontos, o que vocês têm é essencialmente a situação inicial. E vocês podem fazer essa operação sem necessidade de sair de RN. Não temos que ir a um espaço euclidiano, por exemplo, de dimensão superior. Então, vamos tentar aproveitar essa ideia para definir o que é uma variedade abstrata. Vamos definir agora uma variedade abstrata. Então, a primeira coisa que vamos definir é o que é uma variedade topológica de dimensão K. Então, vai ser simplesmente um espaço topológico que é localmente homeomorfo a R elevado à potência K.
Ou seja, um espaço topológico tá que para cada ponto existe uma vizinhança aberta e um homeomorfismo dessa vizinhança aberta em um aberto de RK. É simplesmente isso. Em geral, a gente vai querer uma estrutura um pouco mais forte. Não vai ser suficiente para aplicar as técnicas melhor sucedidas da topologia diferencial, trabalhar com variedades topológicas. Vamos precisar trabalhar com variedades diferenciáveis, no mínimo de classe C1. Então, X vai ser uma variedade de classe CR. De novo, se vocês têm algum problema inicialmente para visualizar o que pode ser uma variedade de classe R, podemos pensar em um primeiro momento que estamos trabalhando em classe infinito. E X vai ser uma variedade de classe R de dimensão K. Se existe uma cobertura do candidato à variedade, X por abertos é uma família de homeomorfismos φ sub i de U sub i em B sub i, tais que os B sub i são todos abertos de RK. K é uma variedade diferenciável de classe R, vai ser uma variedade topológica. E as duas vão ter a mesma dimensão. Então, vocês precisam que os abertos U sub i, que aparecem na definição, sejam diffeomorfos, de fato também homeomorfos, a abertos de R elevado à potência K, onde K é a dimensão da variedade. Então, por isso, a gente precisa que os V sub i sejam abertos de RK. E a outra definição é que essa aplicação que temos de mudança de parametrização, mudança de carta local, mudança de parâmetro, como vocês queiram chamar ela, tem que ser um diffeomorfismo da mesma classe de diferenciabilidade que a gente tenta impor à variedade. Se a gente quer que a variedade seja de classe R, todas as mudanças φ sub i elevado, inversa de φ sub i composto com φ sub j, tem que ser diffeomorfismos de classe R. Obviamente, isso aí não está definido. Claro, vocês têm que, a priori, φ sub i inversa está definido na imagem de U sub i, que de fato é igual a V sub i, e o seu contradomínio é U sub i. Ótimo. Claro, mas a composição não vai estar definida aí. Porque vocês precisam que, após de aplicar a inversa de F sub i, o ponto seja um ponto que pertença a U sub j. Então, isso aí só vai acontecer se a gente está trabalhando na imagem por φ sub i de U sub i interseção U sub j. E aí vocês podem conferir que quando aplicamos a inversa de F sub i com φ sub j, a imagem vai ser de fato φ sub j aplicado a U sub i interseção U sub j. Esses dois conjuntos são conjuntos abertos. No nosso caso, abertos de RK. Por quê? Porque U sub i interseção U sub j é um aberto do nosso espaço topológico, F sub i é um homeomorfismo, então vai levar abertos em abertos. Em particular, vai levar abertos do nosso espaço topológico X em abertos de RK. Então, isso aqui vai ser um aberto de RK, isso aqui vai ser um aberto de RK, e faz sentido pedir que seja um diffeomorfismo de classe CR, porque temos agora sim uma aplicação definida entre dois abertos de espaços euclidianos. De fato, abertos do mesmo espaço euclidiano. Os dois são abertos de RK. Então, para que fique claro, vamos dizer uma vez mais que no caso das variedades mergulhadas, essas aplicações φ sub i que a gente está considerando agora são simplesmente as inversas das parametrizações. Tá? Parametrizações que vocês já viram, por exemplo, em geometria diferencial. No caso das parametrizações, o domínio está contido em um R a potência K, onde K é a dimensão, e o contradomínio está contido na variedade. Aqui é a inversa.
o domínio está contido na variedade e o contradomínio é um aberto de R à potência K, onde K é a dimensão da variedade. Tá? Então, esses dois conceitos estão muito relacionados, claro, porque quando vocês pegam uma parametrização, a sua inversa vai ser uma carta local. Tá? Mas não são exatamente iguais. Diferem na direção da seta. Tá? Então, isso aqui é a definição de variedade. A gente pede exatamente o que está aí no quadro. Que exista uma cobertura por abertos de X, U sub I, tá? Que para cada aberto dessa cobertura vocês vão ter um homeomorfismo com um aberto de RK, tá? E também que existe uma condição de compatibilidade entre distintas cartas locais φ sub I e φ sub J, e a condição de compatibilidade é a que aparece aqui. Já vimos a definição de uma variedade abstrata, mas estamos interessados em fazer geometria. Então, não só precisamos definir os espaços nos quais vamos trabalhar, mas também precisamos definir o tipo de transformações que podemos aplicar nos ditos espaços. E desse jeito, naturalmente, vamos introduzir o conceito de aplicação diferencial. Então, a gente já viu a definição de variedade abstrata, dimos uma cobertura aberta do candidato à variedade e, para cada um desses abertos da cobertura, a gente define um homeomorfismo desse aberto em um R à potência K, onde K vai ser a dimensão da variedade abstrata. Claro, até esse ponto vocês têm um conceito puramente topológico, tá? Porque temos uma cobertura por abertos e temos que, para cada um desses abertos, a gente tem que definir um homeomorfismo. Tudo aí é contínuo. E como é que aparece a classe de diferenciabilidade? Porque a gente pede uma condição de compatibilidade entre as aplicações de mudança de cartas ou de mudança de coordenadas. A gente vai pedir que as aplicações de mudança de coordenadas sejam, de fato, também de classe CR. Cada uma das aplicações da família que a gente está considerando, tá? Vão ser chamadas de cartas locais. E a gente tem que o conjunto de todas as cartas locais vai ser chamado de CR Atlas de trivialização. De novo, vou lembrar que o R, que aparece aí, está ligado à condição de compatibilidade. A gente tem que, cada vez que temos duas cartas locais definidas em abertos U sub I e U sub J, cuja interseção é não vazia, se é vazia, a condição de compatibilidade também é vazia, vamos ter uma aplicação definida da imagem por φ sub I da interseção dos dois abertos, U sub I e U sub J, na imagem por φ sub J da interseção dos dois abertos. E essa aplicação estamos pedindo que seja, vai ser um homeomorfismo sempre, porque isso aí é derivado de que cada uma das φ sub I é de fato um homeomorfismo, mas vamos pedir mais. Vamos pedir que seja um diffeomorfismo de classe CR, onde R pode ser um número inteiro maior ou igual do que 1, pode ser infinito, ou pode incluso, a gente pode pedir mais, podemos pedir mesmo que essas aplicações de mudança de cartas sejam, por exemplo, analíticas reais. Tá? Então, em essas condições, onde a gente tem um sistema de cartas locais, um atlas de trivialização, podemos definir para cada uma das variedades que estamos considerando, podemos definir uma aplicação diferencial. Vamos considerar uma aplicação F entre duas variedades diferenciais abstratas de classe CR. Aqui eu coloquei um superíndice, que seria um M minúscula para a primeira e um N minúscula para a segunda, para denotar a dimensão. O M minúscula é a dimensão do M maiúscula e o N minúscula é a dimensão do N maiúscula. Então, por enquanto temos uma aplicação
queremos definir quando é que é diferenciável. Dizemos que vai ser diferenciável de classe CS, onde o S é menor ou igual do que R, e aqui a pouco vamos discutir por que S tem que ser menor ou igual do que R. Na vizinhança de um ponto X, se existem cartas locais, φ sub I, claro, aqui eu não coloquei para não ocupar ainda mais espaço, mas claramente vamos precisar que X seja um ponto de U sub I. Claro, precisamos de uma carta local cujo domínio contém o ponto X. E si sub J tem que ser uma carta local N, mas de novo tem que ser uma carta local definida em uma vizinhança da imagem de X. Então, em particular, vamos pedir também que F aplicado a X seja um elemento de W sub J. Em essas condições, tá? A aplicação composta pela inversa de φ sub I, F e si sub J vai estar definida em um aberto, tá? Em um aberto, no nosso caso, de RM, e de fato vai estar também definida na vizinhança de X. Então, podemos pedir que essa aplicação seja de classe CS na vizinhança desse ponto. Aqui, essa aplicação, claro, está definida na vizinhança, de φ sub I de X. Porque a vizinhança de φ sub I de X vai ser enviada pela inversa de φ sub I na vizinhança de X. Como F vai ser contínua, tá? Vai ser enviada na vizinhança de f de x, e a vizinhança de f de x por si sub j vai ser enviada em Rn. Então, o que vocês podem ver aqui é que, de fato, essa aplicação vai estar bem definida. A f vai ser contínua porque a gente está, porque todas as aplicações que temos aqui, se a gente pede que essa composição seja de classe S, como φ sub I e si sub J são homomorfismos, F vai ser também contínua. Ou seja, uma aplicação de classe S vai ser contínua, essa aqui seria um homomorfismo, essa aqui também, então F é contínua. Então, temos que a definição faz sentido. E, de fato, vamos fazer aqui um pequeno desenho. Podemos considerar aqui a nossa primeira variedade, que a gente chamou de M. Aqui consideramos, por exemplo, a segunda variedade, que seria N. Eu desenhei elas como se fossem superfícies mergulhadas, mas é simplesmente para que seja mais simples visualizar o que está acontecendo, não porque a gente precise do mergulho para absolutamente nada. Colocamos aqui um ponto X, tá? Então vamos, talvez, mudar um. E por aqui vamos colocar um ponto f de x. Aqui temos a aplicação f. Então, o que a gente está fazendo? O que temos é que o domínio de alguma das cartas locais, o sub I, contém o ponto x. Ok? Então, por aqui temos o sub I. E pela carta local, isso vai ser enviado em um aberto, tá? dr elevado à potência m, que a gente chamou, acho, de v sub I. Ok? Aqui também vamos ter um w sub j, que vai ser o domínio de uma carta local para a variedade n. Tá? E de novo vamos ter uma carta local, si sub j, que leva esse aberto w sub j em um v sub j', que vai ser um aberto de Rn. A imagem por x, a imagem, desculpa, de x por φ sub I vai ser um ponto aqui, φ sub I de x, e aqui temos uma aplicação que fecha o diagrama comutativo, que seria a aplicação inversa de φ sub I composta com f composta com si sub j. Então, o que a gente faz
é considerar o problema de decidir quando é que uma aplicação F é diferenciável, tá? Quando é na vizinhança de um ponto X, quando estamos trabalhando com variedades diferenciáveis abstratas M e N, a gente usa coordenadas locais para levar esse problema a um problema bem mais simples, que é o estudo dessa aplicação na vizinhança desse ponto. Mas agora a gente tem que estamos trabalhando, tá, em uma situação em que o primeiro conjunto aqui vai, fato, em que estamos trabalhando em um aberto de RK, no primeiro caso, desculpa, de RM, e no segundo caso, em um aberto de RM. Então, essa aplicação vai estar definida de um aberto de RM, um aberto de RN, e a gente usa a definição de diferenciado de classe R para esse caso. Então, simplesmente estamos usando as cartas locais para levar a nossa situação a uma situação na qual a gente já sabe trabalhar. É simplesmente isso. A gente deu a definição de aplicação diferenciada. Usamos as cartas locais para levar o nosso problema, saber quando uma aplicação é diferenciável, a uma situação mais simples, na qual a gente tem que estudar a diferenciabilidade de uma aplicação entre abertos de espaços euclidianos. Mas, além de ter uma vantagem, também temos um problema. Para definir quando é que uma aplicação é diferenciável de classe CR na vizinhança de um ponto, foi preciso fazer uma escolha de cartas locais. Se a gente está trabalhando na vizinhança de X, a gente teve que fixar uma carta local cujo domínio contém a X na primeira das variedades e uma carta local cujo domínio contém a imagem de X pela aplicação que está sendo estudada para a segunda variedade. E o problema a priori é que a definição de diferenciabilidade poderia depender da escolha das cartas. Vamos ver que de fato não depende. E que, para evitar esse tipo de problemas, é pelo que foi escolhida a condição de compatibilidade. Na transparência temos a definição, mas calma, na nossa definição a gente fixou duas cartas locais. A FI, que era uma carta local definida na vizinhança de X, e a C sub J, que era uma carta local definida na vizinhança de F de X, na variedade N. Tá, então temos X que pertence ao sub I, mas a X pode pertencer a infinitas cartas locais. Em particular, pode pertencer a outra carta local, o sub I'. E f de x pertence, claro, a W sub j, mas também pode pertencer a infinitas outras cartas locais. Então, pode pertencer a um W sub j'. Para a carta definida em U sub I, vai ser a carta φ sub I. A carta definida em U sub I' vai ser φ sub I'. A carta definida na vizinhança en W sub J, tá? Vai ser a carta C sub J, e a carta definida em W sub J' vai ser a carta C sub J'. Tá? E o que a gente quer ver é que, de fato, a propriedade de ser diferenciável não depende da escolha das cartas. Tá? Então, tudo bem. Vamos supor que a gente tem que, para a primeira escolha, a gente consegue ver que a aplicação é diferenciável de classe CS na vizinhança de o ponto preciso. Ou seja, vamos supor que C sub J composto com F, que essa aqui é de classe CS na vizinhança do ponto φ sub I Cx. Ok, tudo bem. Mas o que a gente gostaria de mostrar é que, então, isso aqui seria o nosso objetivo, a verdade, porque o que a gente quer mostrar é que isso implica que se sub J', essa composição aqui agora, na verdade, que seria a inversa de φ
φ sub i', composto com F, composto com C sub j', é de classe CS na vizinhança de φ sub i' de x. Esse seria o nosso objetivo. Tá, tudo bem. Mas as condições de compatibilidade que foram fixadas para as cartas locais vão garantir exatamente essa situação. Por quê? Porque, de fato, essa aplicação aqui é um diffeomorfismo de classe CR, pela condição de compatibilidade que a gente fixou na definição de variedade abstrata. Essa aplicação aqui também é um diffeomorfismo de classe R. Então, se a gente tem que essa expressão da F em cartas locais é de classe CS na vizinhança do ponto φ sub i de x, então a composta das três também vai ser de classe CS na vizinhança do ponto φ sub i' de x. Porque, de fato, vai ser a composição de três aplicações de classe CS. Essa aqui pela nossa hipótese, essa aqui porque é de classe R, e R é maior ou igual do que S, então sendo de classe R, também vai ser de classe S, e a última exatamente pela mesma razão. Por isso que a gente precisa que S seja menor ou igual do que R. Se S fosse maior do que R, então não, a gente não conseguiria mostrar que o fato de ser CS uma vez que feita uma escolha de cartas locais, implica que também CS para qualquer outra escolha. Isso aí seria falso. Tá? A gente precisa que esse seja menor ou igual do que R. Mas o que vimos é que a condição de compatibilidade entre cartas garante que a definição de aplicação diferenciável não depende da escolha. Então, a gente agora tem uma definição que funciona para conferir quando uma aplicação entre variedades diferenciáveis é diferenciável de uma classe de diferenciabilidade dada ou não. Obviamente, a classe de diferenciabilidade da aplicação tem que ser, no máximo, o mínimo das classes de diferenciabilidade das variedades. A gente acabou de ver a definição de aplicação diferenciável. O que vamos tentar agora é usar essa definição para dar uma nova interpretação do conceito de carta local. Uma carta local de uma variedade diferenciável de classe R vai ser simplesmente um diffeomorfismo de classe R de um aberto da variedade em um aberto de R elevado a n. Gn é a dimensão. De fato, o que acontece? Se vocês têm uma φ sub i, que é uma carta local, eu posso interpretar isso aí como aplicação entre variedades diferenciáveis. Por quê? O sub i é um aberto de m. Então, tá, é uma variedade diferenciável. E v sub i é um aberto de r elevado à potência n. E r elevado à potência n também é uma variedade diferenciável. Então, é uma aplicação entre variedades diferenciáveis. Com a definição que a gente deu, é uma aplicação que vai ser diferenciável? E a resposta é que sim. Você só tem que estudar qual é a expressão dessa aplicação em coordenadas locais. Tá? Então, o que acontece? Vocês têm que compor, tá? Pela direita, pela inversa da carta local, que seria a inversa de φ sub i. E pela direita, pela carta local que corresponde aos abertos de R elevado à potência n, mas R elevado à potência n, tá, não precisa, vocês podem considerar como cartas locais a identidade. A identidade já vai levar esses abertos em abertos de R elevado à potência n, de fato, em eles próprios. Então, para ver se essa aplicação é diferenciada ou não, vocês olham a expressão em cartas, que é exatamente essa aqui. E essa expressão em cartas é a identidade. De fato, como a identidade é um diffeomorfismo, então, φ sub i, qualquer carta local, vai ser de fato um diffeomorfismo. As cartas locais vão ser os diffeomorfismos entre abertos de nossa variedade e abertos de R à potência n. Tá? É uma nova interpretação das cartas locais.
As cartas locais vão ser, vocês podem pensar em elas como parametrizações ou inversas de parametrizações, para ser mais preciso, mas vocês podem interpretar elas simplesmente como difeomorfismos de abertos de nossa variedade em abertos de um espaço euclidiano. Agora vamos falar do que é uma estrutura diferenciada. De novo, lembremos que essa família de aplicações que definem uma variedade diferencial é chamada de CR-atlas de trivialização. É uma família de homomorfismos tal que cumprem umas condições de compatibilidade que, por exemplo, permitem a gente definir aplicações diferenciadas. Sem essas condições de compatibilidade das mudanças de coordenadas, a gente não poderia definir aplicação diferenciada. Poderíamos definir aplicação contínua, mas não poderíamos ir além disso. Então, dado um CR-atlas, tá? Ou seja, um atlas de trivialização que cumpre as condições de compatibilidade, que são que as aplicações de mudança de coordenadas são difeomorfismos de classe CR, vai existir um único CR atlas maximum, A sub M, que contém esse dito atlas. Tá? Então, sempre que a gente tem um atlas que vai definir uma variedade diferenciada, a gente pode considerar o único atlas maximal que contém o dito atlas. Tá? Então, um CR atlas maximal vai ser chamado de estrutura diferenciada de classe CR. E o par M A sub M, ou seja, o par formado pelo conjunto, pelo espaço topológico que é o candidato à variedade e que acaba sendo uma variedade, é o seu atlas maximal, é chamado de variedade diferenciada de classe CR. Ok? Então, como saber se uma aplicação de U em B pertence ao atlas maximal determinado por A? Tá, tem algumas das condições que a gente precisa que são mais ou menos claras. A gente precisa que U seja de fato um aberto de M. A gente precisa que B seja um aberto de R elevado à dimensão. E a gente precisa que φ seja um homeomorfismo. Mas, que é o que a gente precisa de mais para saber se está no atlas maximal ou não? E a gente pode usar o ponto de vista que vimos há 2 minutos, que de fato as cartas locais acabam sendo exatamente os difeomorfismos entre abertos da variedade e abertos de um espaço euclidiano. Então, em resumo, como falei, a primeira coisa que vocês precisam para que a aplicação φ seja um elemento do atlas maximal é que seja um homeomorfismo entre um aberto U de M e um aberto B de RK, onde K é a dimensão da nossa variedade M. Tá? Mas a segunda das condições que vocês precisam é que seja um difeomorfismo. Mas que é o que a gente tem que conferir para ver que é um difeomorfismo? Simplesmente que a gente pode conferir que é um difeomorfismo olhando para a sua expressão em cartas locais. Então, de novo, como φ é uma aplicação entre um aberto de M e um aberto de RK, aqui na direita vocês colocam as inversas das cartas locais de M e à direita a gente pode considerar cartas locais de R a potência K, mas nesse caso podemos considerar sempre a identidade. Tá? Levar R a potência K a R a potência K pode ser feito com a identidade. A gente não precisa complicar as nossas vidas. Então, o que precisamos para que seja um difeomorfismo é que essa aplicação aqui, tá? Que está definida em φ sub i de U interseção U sub i em φ de U interseção U sub i, seja de fato um difeomorfismo de classe CR para todo I. Ou seja, de outra maneira, que cumpra a condição de compatibilidade com cada uma das cartas locais. Tá? Vocês podem ver isso de 2 pontos de vista. Pensando em que condição temos que impor a φ para ser um difeomorfismo, ou pensando, tá, se φ fosse uma carta local,
quais são, como que a gente, as condições que vai precisar são as condições de compatibilidade com todas as outras cartas locais. De qualquer jeito, a gente, claro, vai chegar à mesma propriedade. Vamos pedir, vamos precisar, de fato, que essa aplicação seja um diffeomorfismo. Ou seja, o que vamos ter é que φ pertence ao Atlas Maxima se e somente se cumpre essas duas propriedades simultaneamente. É um homeomorfismo entre uma aberto UDM e uma aberto DRK e a aplicação aqui, que seria de mudança de coordenadas, de fato é um diffeomorfismo de Cassel. Na aula de hoje foram introduzidos alguns tópicos elementares da teoria de variedades, como, por exemplo, a definição de variedade abstrata ou também a definição de variedade diferenciada. Também discutimos sobre a natureza das cartas locais e como as mesmas podem ser interpretadas também como diffeomorfismos de abertos da variedade em abertos do espaço euclidiano. O próximo dia veremos dois exemplos. O primeiro dos exemplos será o produto cartesiano de duas variedades que também tem uma estrutura natural de variedade. E, finalmente, veremos um exemplo de variedade que é mais simples de ser visualizada como variedade abstrata que como variedade mergulhada, que será o espaço projetivo real. Muito obrigado pela sua atenção.